falar sobre o livro Pesquisa sobre o Corpo, Ciências Humanas e Educação. A organizadora desse livro é a autora Carmen Lúcia Soares e ela conta com a colaboração de outros autores que são Ângela Eisenstein, Denise Bernuzzi de Santana, Jacques Blaze, Marco Aurélio Taborda Oliveira, Margarete Hagel, Terezinha Petrúcio de Nóbrega e Vinícius Terra. Esse livro surgiu de um colóquio internacional de pesquisa que foi realizado pela Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, no ano de 2006. Esse livro ele conta com um riquíssimo referencial teórico de textos, desde o prefácio até o seu término. Nesse livro, de acordo com o passar dos capítulos, nós vamos notar que os autores citam acontecimentos que nós vemos no nosso próprio cotidiano. Então, isso leva o leitor a refletir sobre os assuntos discutidos aqui. E também são abordados vários assuntos nesse livro, tipo história, antropologia, filosofia, epistemologia e estudos do currículo. E esse livro também, ele aborda vários tópicos, mas de formas diferentes. Cada capítulo, ele fala de um assunto diferente, de uma forma diferente. Então, não tem como você enjoar de ler ele, porque cada capítulo que vai passando, você vai vendo que um assunto é diferente do outro. Porém, apesar de serem assuntos com tópicos diferentes, no final, todos estão interligados à educação física. Um dos temas abordados, por exemplo, é a influência do verbo sobre a carne. Que no caso, um exemplo que o autor cita no livro é a respeito da gente lavar a mão depois de urinar. Porque foi constatado por médicos e biólogos, de acordo com o livro, que o ideal seria a gente lavar a mão antes de urinar. Porque como a gente vai tocar nas partes íntimas, a gente corre o risco de contaminá-las com micróbios vindo de fora. Então, a nossa urina ela não é prejudicial para nós mesmos. Então, se o correto seria lavar as mãos antes, por que a gente lava a mão depois? Isso é uma coisa cultural, é uma coisa que foi falado, que foi imposta e nós fazemos. Porque o corpo em si, ele não tem como rejeitar uma coisa que para ele é limpa. A urina para ele não é uma coisa suja. Então, isso foi uma coisa imposta pela cultura, pela sociedade. Esse é um exemplo que ela dá da influência do verbo sobre a carne. Outra parte também que me chamou bastante atenção é que os autores eles abordam o tempo todo o tema do nosso corpo, da supervalorização do corpo. Por exemplo, de como a mídia pode nos influenciar a querer mudar para se adaptar aos padrões dela. Ele aborda também o tema cultura do narcisismo, que também, querendo ou não, está interligado a isso. E outro assunto também que a gente vem lutando contra há um bom tempo, que esse livro aborda é a anorexia, que, se eu não me engano, ele é abordado em pelo menos 2 capítulos do livro. Se eu não me engano, a anorexia ela é falada em 2 capítulos, pelo menos, desse livro. E no final acaba que ela acaba sendo influenciada pela mesma coisa. A mídia cobrando, ela é abordada, na verdade, também no capítulo A Carne e o Verbo, que a influência da carne sobre o verbo foi o primeiro que eu falei. E ela no capítulo também Uma História do Corpo. Na verdade, em cada um ela é abordada de uma forma diferente, mas no final a gente entende que ela pode ser influenciada pela mesma coisa, que é a influência que vem de fora. Nunca é uma influência que vem de dentro da gente, de dentro do nosso corpo mesmo, isso. Então, são coisas que acabam sendo prejudiciais, não só para a saúde mental do ser humano. Isso acaba, se você prejudica sua mente, você provavelmente vai, no caso da anorexia, você vai fazer uma coisa involuntariamente
que vai prejudicar seu corpo, que vai prejudicar sua saúde física também. Então, o livro aborda esse tipo de tema, né? Que como que a contemplação da própria aparência tem sido estimulada ultimamente e no que ela pode, os malefícios que isso pode trazer. Tem também um capítulo que fala sobre a visão do corpo, porém vendo pelo lado da arte. Tem a parte também que fala da anatomia, né, que ela transforma o corpo em um objeto de conhecimento, né, que fica à disposição da ciência. Acaba que a anatomia é um olho mágico para a gente ver o que tem debaixo da pele. Em um dos capítulos, ela enfatiza também que o corpo faz emergir de si a própria história humana, como os receios, os medos e as reações. E ela também diz que o corpo é um lugar que a gente pode ver a exuberância da vida, mas que infelizmente nós também vemos os horrores da morte. Tem também 2 capítulos que falam especificamente da educação física. Um deles fala sobre a educação física na Argentina, né? Que ele analisa, né, o currículo. Ela faz tipo uma linha do tempo do currículo escolar e aí ela faz uma análise dos benefícios da evolução da metodologia de dar aula com o passar do tempo. E já no outro, ela ressalta, né, que teve um aumento da produção da história da educação física no Brasil, porém ela fala que tem uma certa imprecisão na hora de fazer a pesquisa, mas ela entende também que talvez seja por ter muitos campos, né, ter muito onde explorar, mas pelo que eu entendi, na opinião do autor, seria interessante focar mais em alguma coisa específica. Quando for fazer essa análise, né, das metodologias da educação física, da metodologia de aula. A conclusão que eu cheguei, né, ao ler esse livro é que, como eu disse no começo, todos os textos são diferentes um do outro, as abordagens, mas eles estão interligados. E cada um vai complementando o outro de alguma forma. E as pesquisas sobre os assuntos, elas foram bem aprofundadas e eu achei que elas abrangeram diversos campos referente aos temas. E os autores, eles colocam o corpo como um objetivo principal referente às análises. E também ela está representada não somente como um estudo do corpo. A educação física no livro não foi representada só como estudo do corpo, mas ela foi representada também com a parte intelectual. Eles estão evidenciando a parte intelectual da educação física. Então é um livro muito interessante, muito completo, que expõe diversos assuntos que são legais de serem repensados e discutidos. Eu recomendo muito a leitura. E é isso.